Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. A primeira publicação é Trabalho de História do Guilherme de Souza, quadrinista que eu gosto bastante. Ele tem obras realmente muito legais que já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, como A Última Bailarina e os seus spin-offs, Você Não Me Conhece, que é muito bom, Cansei de Ser Monstro, Roleplay, enfim, é um quadrinista que vocês devem conhecer. É um artista que tem grandes trabalhos, inclusive foi selecionado para escrever e desenhar a Graphic MSP Chaveco, que está já em pré-venda. E eu devo adquirir essa publicação justamente por conta do nome do Guilherme de Souza, que vai estar nessa publicação. Essa história é ambientada nos anos 80, quando a internet ainda estava engatinhando para o grande público, assim como smartphones e outras tecnologias. É a época que a criançada brincava nas ruas, podia ficar até mais tarde, sem grandes perigos, pelo menos se comparados aos dias de hoje. Nós temos três coprotagonistas dentro dessa história: o Tito, a Lucy e o Guto. Num belo dia, o Tito já está se preparando ali para dormir, afinal ele vai acordar cedo para ir para a escola, quando o seu amigo Guto aparece questionando se ele fez o trabalho de história relacionado à independência do Brasil. O Tito é pego totalmente de surpresa, ele nem fazia ideia, de que ele precisava fazer esse trabalho, que vale bastante nota. Então ele e o Guto ficam desesperados, e vão atrás da Lucy, isso já altas horas da noite. A Lucy é a garota CDF da turma, que faz tudo certinho, é até um pouco antissocial, não tem muitos amigos. Eles pedem para ver esse trabalho, que está prontinho, organizado, com o fim de copiar, mas a Lucy obviamente não quer isso. Então o trabalho passa de uma mão para outra e tal e acaba caindo numa poça d'água. Então os três vão ficar sem trabalho e não vai dar tempo de eles redigirem, realmente um trabalho completo, tratando da independência do Brasil em tão pouco tempo, o que pode levá-los à recuperação. E aí o Guto, que parece uma versão do Cebolinha da Turma da Mônica, que sempre tem aquelas ideias de jirico, acaba indicando o Sequela, que é um adolescente que cobra para fazer trabalhos, e ele tem um monte de trabalhos já prontos. Então eles vão para um outro bairro, isso mais uma vez, altas horas da noite, em busca de um novo trabalho de história. Só que chegando lá, tudo leva a crer que o Sequela já nem trabalha mais com esse lance de vender trabalhos de escola. Mas pensando bem, ele faz um combinado com o trio que ele vai entregar um trabalho da independência do Brasil caso eles façam a entrega desta encomenda lá no centro da cidade. E eles não fazem ideia do que tem aqui dentro. Então eles vão partir numa aventura que já vai começar com uma grande enrascada desse bandido aqui, que está assaltando o ônibus e acaba vendo o que tem dentro da encomenda. As crianças não sabem e ele fica realmente empolgado. O que tem dentro dessa encomenda? Aí você precisa ler a história e quem sabe, mesmo lendo, você não saiba. A lá Pulp Fiction, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Então a gente tem aqui várias referências, aos anos 80, inclusive com propagandas e tal. As crianças fugindo desse bandido, se metendo em altas aventuras, conhecendo esse outro homem aqui, que eles acreditam que ser um serial killer da Kombi e tal. E você percebe que realmente faz parte dos anos 80, das diretas já. A polícia perseguindo, tem o lance também de uma travesti que acaba sendo agredida. É uma história realmente bem divertida, aventuresca.
Ótimos desenhos, né, do Guilherme de Souza, que tem essa pegada cartunesca, e a narrativa dele segue uma linha bem desenho animado, né? Parece que você consegue transformar esse quadrinho diretamente numa série animada. Aqui mais um pouquinho dos garotos, né? Porém, apesar de ter gostado da história, de toda a ambientação, lembrado das coisas dos anos 80, eu sou, né, nascido nos anos 80, eu achei que faltou uma espécie de punch por parte do Guilherme de Souza em relação a esse trabalho. E eu quero dizer no aspecto mais humorístico, não que ele precisasse pegar pesado com as piadas, como é o caso da Última Bailarina, mas não tem toda aquela sagacidade que ele costuma colocar em obras mais humorísticas. Mas talvez ele também tenha pensado nesse quadrinho para todas as idades, que pode ser lido tanto por crianças como por adultos e assim por diante. De qualquer forma, que nota que eu dou para trabalho de história do Guilherme de Souza? Eu dou a nota 8, uma leitura realmente bem gostosa. Quem nasceu nos anos 80 ou quer conhecer, né, como as crianças agiam naquela época, vale a leitura dessa publicação. O próximo quadrinho é Deusas da Terra, de Larissa Dias e Piero Bagnariol, publicação da editora Quadriculando, material que saiu num formato mais largo do que o americano. Publicação que conta com capa cartonada e orelhinhas. Aqui a guarda, que vai apresentar o lado heróico da publicação. Aqui ao final é uma outra guarda, que seriam os antagonistas. Edição que conta com papel offset colorido, 132 páginas, e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que está em financiamento no Catarse, tá? Então, para quem quiser financiar essa obra, basta clicar ali no link. Nós temos aqui o trabalho de estreia dentro dos quadrinhos da Larissa Dias, com o italiano que já está radicado no Brasil há longos anos, o Piero Bagnariol. Basicamente, nós vamos ter uma história de mitologia, onde a protagonista, a Mirella, ela vai substituir a antiga sacerdotisa. E para isso ela precisa entrar numa jornada para conseguir esse direito. E a última missão trata-se de um encontro com a grande serpente, a protetora da terra. Só que as coisas não saem como o esperado. E ela acaba descobrindo que ela não se conhece. Então, ela vai partir novamente numa jornada de autoconhecimento. Aqui a grande serpente acaba se dividindo. Nós temos aqui uma história que também traz uma fantasia medieval. Tem o lance aqui do imperador, tem uma espécie de conselheiro dele ali que tem 2 filhos gêmeos. Eles são separados. E aí fica até uma crítica já nesse ponto, porque não é mostrado exatamente essa separação desses gêmeos. Um deles acaba saindo com o pai, o outro fica com o imperador, é só mencionado. E eu achei que seria interessante mostrar, né, o impacto que teve em relação à separação desses gêmeos. Um deles é o Amberê, eu acho que esse é o nome, ele acaba se tornando um protetor da terra, um protetor da natureza, enquanto o outro fica trabalhando para o imperador e basicamente explorando a natureza de uma forma depredatória. Os desenhos, como vocês estão vendo, são bem legais. Eu não sei se foi pintado com lápis de cor ou qualquer coisa nesse sentido, mas dá um tom diferente, né, do tradicional. E cada um desses gêmeos, eles têm um mapa. E a Mirella descobre um labirinto onde ela tem acesso às mais diversas divindades. Então o leitor vai conhecer a deusa protetora da cultura indígena, da cultura eslava, da cultura grega, até
aqui do Brasil, né? E da América do Norte também. Vai ter toda essa relação com as várias deusas, uma mitologia comparada. E a protagonista, ela vai precisar do auxílio, né, de um dos gêmeos para conseguir, além de cumprir, né, o seu destino de se tornar a nova sacerdotisa, também em proteger o planeta. Olha só. Vou mostrar um pouquinho mais da arte da publicação. Enquanto isso, a gente tem ao lado do imperador um sacerdote, que é o grande sacerdote, supremo sacerdote, que tem ali más intenções. Ele quer, na verdade, se tornar um novo imperador, é um cara muito vingativo e ele tenta criar armadilhas, né, empecilhos para a jornada da Mirella. Gostei bastante do trabalho artístico do Piero, mas a narrativa da história, se você não tiver lido, por exemplo, o que está, né, descrito ali no Catarse e tal, eu acho que você pode ficar um pouquinho perdido. As bases da história você consegue realmente entender. Tem umas passagens aqui que são muito místicas, abstratas demais. Porém, se você colocar como leitura de apoio os próprios textos que estão ali no Catarse, vai auxiliar bastante no compreendimento de algumas passagens. De forma geral, eu achei um bom quadrinho, tá? Explora muito bem o lance das deusas protetoras da Terra, com foco nelas, né? Tem esse lance também da jornada da heroína e assim por diante. Então, galera, que nota que eu dou para Deusas da Terra, da editora Quadriculando? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Fica a dica para vocês, o link está na descrição desse vídeo. Então, galera, é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!